Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso encontro das conversas significativas. E a conversa significativa de hoje é sobre um tema que foi proposto por uma das participantes, como sempre, são aqueles que nos seguem, aquelas que nos seguem aqui no canal, vão dando também sugestões, né? Então, quem quiser sugerir um tema, se tiver ao meu alcance de poder cobrir esse tema, claro, o faremos, né? E essa sugestão que apareceu, né, era de um tema que é o seguinte: a pessoa tinha sentido um sentimento de gratidão muito grande por ter realizado um trabalho com a ajuda de outros, um trabalho em grupo, né. Então a gente bolou esse tema, trabalhar em grupo, a fonte de gratidão. Quer dizer, como é que o trabalho em grupo pode nos levar a um sentimento de gratidão, né? Num mundo onde o individualismo está muito forte, né, as pessoas cada vez mais individualismo que leva a um sentimento de competição, né, então as pessoas ficam cada vez mais fechadas em si mesmas, em si mesmadas, né, e não conseguem perceber a beleza da interação, com outros e outras, naquilo que é o seu trabalho, que é a sua tarefa. Você acaba entrando numa de que dada essa competição, dado esse individualismo, você tem que ser o vencedor, a vencedora, e o mérito tem que ser seu, os louros da vitória têm que ser seus, e você tem que ser aquela pessoa que levanta a taça, né? Então, na dimensão do meu trabalho, impossível eu pensar em dividir com os demais alguma coisa. E a gente acaba ficando no isolamento total e perde essa possibilidade desses sentimentos de gratidão que nasce a partir do trabalho em grupo, né. Então, claro, o primeiro elemento que se encontra, em podermos nos beneficiar do trabalho em grupo é sermos capazes de cooperar, né. Agora, a cooperação aqui não tem um sentido moralista, né, é importante cooperar, não ser a disputa e a competição o nosso lema, mas sim a cooperação, né. Acaba tendo, de certa forma, um certo sentimento, assim, de julgamento de valor, né. Quem coopera está muito bem, quem não coopera é competitivo e isso não é legal, então há uma série de discussões sobre isso. Mas eu quero falar sobre cooperação como um elemento que é essencial na nossa existência. É interessante nós vermos isso. Nós somos, enquanto indivíduos, né, um ser extremamente cooperativo. A nossa própria existência física, corpórea, o indivíduo, cada uma e cada um de nós, é um verdadeiro sistema cooperativo. Em nada no corpo humano há competição. Absolutamente nada. Tudo é cooperação. E é estranho, então, né, que se nós somos um ser essencialmente cooperativo, os órgãos internos, nossas vísceras, cérebro, outros órgãos, os membros, todos eles trabalham com o intuito de manter o corpo vivo e sadio. Eles não têm um sentimento de competição. Vejam só, por exemplo, não há competição entre os órgãos, as vísceras, ah, pelo sangue. Existe todo um sistema de manter um equilíbrio, né, para que o sangue possa fluir para áreas aonde, naquele determinado momento, no momento da digestão, por exemplo, é necessário, né, mas não faz com que o sangue não deixe de fluir no cérebro, porque se ele parar de fluir no cérebro, nós morremos. Então não existe competição entre o sistema digestivo e o sistema nervoso, né. Agora, é claro, a gente sabe que quando o corpo decide destinar um pouco mais de sangue ao aparelho digestivo para que a digestão possa acontecer, né? Todas as musculaturas que têm que entrar em ação no estômago e tal, necessitam de uma maior de afluxo sanguíneo, né? Nós sentimos aquela bobeirinha que é dá um soninho depois do almoço, é porque
o cérebro diminui um pouco esse afluxo de sangue, né? Mas não é algo que leve à estagnação do corpo. Mesma coisa o oxigênio, enfim, todos os diferentes órgãos internos nossos trabalham no sentido de cooperação, né? Ah, por outro lado, o ser humano socialmente é o único que não consegue viver sozinho. Vejam que coisa interessante. Aparentemente, eu estou falando assim de uma forma muito geral, né? Todas as demais criaturas conseguem de alguma forma viver sozinhas. Elas não precisam necessariamente. Eu estou fazendo aqui um pouco de uma caricatura, um exagero, mas se nós pensarmos bem, né, elas não precisam necessariamente ah, de estarem vivendo em sociedade. Uma árvore pode nascer sozinha no meio de um campo sem nada, né? Ela vai sofrer, vai ser mais difícil ela se segurar com relação a vento, ela talvez quebre, enfim, várias coisas, né? Um animal, por exemplo, um mamífero, né, ele é capaz de viver sozinho no campo, se ele for herbívoro, né? Ou se ele se alimentar de pequenos insetos ou coisas assim, né? Eu mesmo tive uma experiência muito incrível, né? Eu uma vez adotei dois cachorrinhos irmãos que, de criança, sei lá, recém-nascidos, imagino eu, a mãe diziam, eu tinha uma chácara em Pirenópolis, Goiás, e diziam os vizinhos lá que a mãe havia morrido atropelada e ela tinha dois filhotes, eles tinham ficado ao relento, sumiram no mato. E uma vez eles apareceram, eu os adotei, extremamente agressivos, né? Porque viviam sós esses dois, bom, estavam em dupla. Mas é possível que um cachorro viva só também, né? Mas o ser humano não consegue viver só. Ele não consegue, nasceu, ele precisa de cuidado, ele precisa de cooperação. Nós somos dos poucos, né? Não são todos que são assim, mas somos dos poucos mamíferos que necessitam de extremo cuidado até que possamos sobreviver, né? Então, a cooperação, ela faz parte essencial da nossa existência. Ah, ele então essa ideia de que precisamos nos auxiliar mutuamente é inerente à nossa própria natureza humana. Então, o trabalho, voltemos agora ao trabalho, né? O trabalho, ele estaria indo na contramão da nossa natureza se nós o fizermos de uma forma absolutamente isolada, de uma forma absolutamente competitiva, de uma forma onde nós não queiramos interagir com ninguém, né? E nós perdemos o benefício desse sistema cooperativo que é natural da gente, né? Agora, o segundo elemento que entra depois da cooperação é a reciprocidade. Nós, seres humanos, somos seres recíprocos por natureza. Se nós recebermos, nós estamos também dando. Faz parte da nossa natureza e da nossa sobrevivência a ideia da reciprocidade, né? De novo, né, o organismo humano vem nos dizer que a reciprocidade ela é fundamental. Por quê? Se um órgão interno nosso estiver sofrendo, todo o corpo ele busca direcionar aquele órgão às suas defesas para que ele não sucumba, porque senão o corpo todo sucumbe. E, ao mesmo tempo, esse órgão que um dia sofreu uma certa debilidade e que agora voltou a estar sadio, ele vai fazer parte do sistema para defender outros órgãos, outras partes do corpo que, porventura, estejam mal. Ou seja, a ideia da reciprocidade é que eu ajudo o todo e o todo me ajuda. De novo, um elemento inerente à nossa natureza como seres humanos, né? Como mamíferos, por exemplo, né? A reciprocidade não está só, digamos, restrita ao ser humano, né? A reciprocidade aparece em todas as dimensões da existência, mas nos seres humanos a reciprocidade ganha um elemento muito interessante,
que é a reciprocidade emocional, né? Nós estamos emocionalmente conectados ao todo. E quando a gente fere esse princípio da reciprocidade, quando a gente se isola, sofremos nós e sofre o todo. Então, primeiro, cooperação, e uma cooperação que se encontra associada à reciprocidade. Então, agora nós estamos em grupo, né? Como é que eu faço para evitar com que ideias que sejam divergentes se tornem fonte de conflito? Porque esse é o maior dilema humano, né? Ok, eu tenho o impulso natural pela cooperação, eu tenho um impulso natural pela reciprocidade, mas o que eu faço para aceitar a ideia do outro quando ela, para mim, me parece absurda? E como é que a gente chega a consensos? Como é que eu sou capaz de gerar uma possibilidade a partir das divergências? Esse é um ato eminentemente humano, né? A busca do consenso, a busca do entendimento. Agora, por que nós, seres humanos, criamos a ideia do consenso, do entendimento, de mecanismos de harmonizarmos as nossas diferenças? Porque nós somos seres essencialmente cooperativos, essencialmente recíprocos, né? Daí, então, eu preciso, na dimensão intelectual, encontrar também a possibilidade dessa união. Daí, então, a reciprocidade e a cooperação, elas ganham forma no ambiente de trabalho. Elas se tornam possíveis, porque nós sabemos como podemos criar mecanismos onde o consenso ele venha a prevalecer, onde a gente consiga realmente definir possibilidades de entendimento. Para que o consenso aconteça, né, e possibilite, então, o trabalho em grupo, porque não é possível um trabalho em grupo onde não haja o consenso, né? Para que isso possa acontecer, nós precisamos de alguns pré-requisitos pessoais. Eu preciso definir certos pré-requisitos. Eu preciso definir certas condições que possibilitem o consenso no ambiente de trabalho, dentro de um trabalho que eu estou realizando, né? Por exemplo, a, a nossa amiga que sugeriu o tema, né? Ela disse: isso aconteceu na dimensão da minha tese de doutorado. Eu, quando terminei de escrever a tese, vi quantas pessoas me ajudaram, como a cooperação foi importante, o quanto eu ganhei com troca de ideias. Mas por que a nossa amiga ela conseguiu tirar proveito da cooperação e da reciprocidade em termos do seu trabalho, que era a sua tese de doutoramento, né? E fez com que as divergências possíveis se tornassem elementos que se somavam e não que dividiam. Algumas características que eu vou levantar, elas nascem da nossa dimensão espiritual. É nessa dimensão espiritual que nós precisamos encontrar, digamos, as energias para que essas qualidades possam ser colocadas em ação, né? Uma delas, a primeira delas, talvez, né, que a gente precise colocar em ação, é a nossa pureza de motivo, a pureza de intenção. Eu não tenho uma agenda oculta. Eu não estou propondo alguma coisa porque eu tenho algo em mira para um proveito próprio, né? A minha intenção é verdadeira. Eu quero encontrar a verdade, eu quero encontrar o melhor, eu quero saber como eu sou capaz de fazer com que algo resulte, prospere, que eu consiga, por exemplo, alcançar o meu objetivo na minha tese de doutorado, no meu trabalho que eu tenho para realizar, enfim, a pureza de intenção. Se a minha intenção é correta, se a minha intenção ela não é escamoteada por algum outro propósito escuso, eu crio as condições para que divergências possam se aproximar e se entender. Por quê? Porque se eu faço isso, o segundo elemento que é conducente ao entendimento é a humildade.
Se eu tenho pureza de intenção, pureza de motivo, e eu tenho humildade em aceitar que a ideia que o outro está apresentando, a outra está apresentando, ela realmente contribui de forma decisiva ao meu trabalho, e o que eu estava pensando não contribui de forma tão decisiva, e acolher essa nova ideia para mim é importante, eu tenho a humildade de aceitar. E se eu tenho essa humildade de aceitar, né, eu preciso ter também uma outra coisa, desprendimento. Porque se eu tiver apego às minhas ideias anteriores, como é que eu vou poder fazer com que cooperação e reciprocidade possam acontecer? Eu estou criando barreira. Vejam como é importante, cooperação e reciprocidade no ambiente de trabalho só acontecem quando eu crio uma ambiência interna minha para que o consenso possa acontecer, para que o aproveitamento de percepções diferentes possam ser acolhidas. Então eu tenho que ter pureza de intenção, então eu tenho que ter humildade, então eu tenho que ter desprendimento, desapego. Eu tenho que desapegar das ideias anteriores. Como é que eu quero que haja cooperação se eu estou apegado às minhas ideias anteriores? É um exercício de espírito mesmo. É um exercício espiritual. Esse não é exercício intelectual. Não é o meu intelecto que me diz como desapegar, né? Porque é uma questão emocional muito profunda, o apego é muito profundo, pode estar muito arraigado no meu coração, na minha alma, né? Então eu preciso aprender a desapegar. São exercícios. Tudo isso, ter a pureza de intenção, ou seja, pureza de intenção, voltando um pouco atrás, ela precisa, como diz Bahá'u'lláh, que eu uso isso como elemento da minha vida mesmo, de que a veracidade é a base de todas as virtudes humanas. Veracidade, ser veraz, ser verdadeiro, consigo mesmo e para com os outros. Se a veracidade é a base de todas as virtudes humanas, é claro que se eu sou veraz, a minha pureza de intenção está definida. Se eu sou veraz, eu tenho a humildade de aceitar que a outra ideia é melhor. Se eu sou veraz, eu desapego-me das minhas ideias anteriores. Vejam como veracidade realmente, sou obrigado a dizer, Bahá'u'lláh tem toda a razão, veracidade é a base de todas as virtudes humanas. Todas essas outras virtudes que eu vou falar, elas vão ser construídas em cima de nós sermos verazes, né? Agora, outro elemento importante para que a gente consiga navegar nesse universo da cooperação e da reciprocidade, né? Para que então a gente tenha essa alegria, essa gratidão de ter alcançado alguma coisa sensacional, pode parecer um contrassenso, mas é a grande verdade, sermos pacientes. Porque se eu não sou paciente, se eu estou impaciente, se eu estou num nível energético agitado demais, como é que eu vou ouvir o outro? E se eu achar que a outra, o outro está falando uma coisa que já falou antes e está se repetindo, a, a minha impaciência se torna uma barreira para que eu possa realmente operar, navegar nesse universo da cooperação, né? O outro elemento é que está muito associado a essa ideia da pureza de intenção, da pureza de motivo, é eu realmente estar no modo de operação de serviço, de ser útil, de servir ao mundo, de servir à sociedade, de servir quem está ao meu lado, de servir quem me cerca, né? O serviço tem que ser o propósito fundamental que está por trás disso tudo. Porque, de novo, se não é o serviço, é um proveito próprio, então a pureza de intenção ela também vai por terra. Então, vejam, eu estou aqui só passando por alguns, eu tenho uma lista enorme aqui que eu pude pegar, de vários atributos que são necessários, né? Mas nos mantenhamos nesses poucos que eu enumerei aqui, né? A pureza de intenção, a humildade, o desprendimento, a capacidade de ser paciente, né? Que vai trabalhar um pouco com resignação também, aceitar certos momentos de que
eu não consigo mudar isso, então de que vale eu querer ser contundente ou partir para um confronto, né? E tudo isso muito fundamentado nessa ideia motriz, né? Nessa ideia geratriz, digamos assim, que é a veracidade, a base de todas as virtudes humanas. Bom, isso tudo nos conduz a vermos a verdade como fruto da confluência, do choque positivo entre opiniões e pensamentos, né? Ou seja, a divergência ela não se torna um elemento de afastamento, um elemento de estranhamento entre as pessoas, mas a divergência se torna uma possibilidade como se fosse aquelas duas pedras que a gente trisca uma na outra para nascer a centelha, né? Que é o que Abdu'l-Bahá fala, né, o filho de Bahá'u'lláh, de que a centelha da verdade ela surge a partir desse choque positivo entre percepções e opiniões, né? Ah, e essa ideia faz com que a gente não se torne mais dono da ideia. Eu acho que a gratidão ela começa a ter o seu nascedouro, a gratidão pelo trabalho feito em grupo, pelo trabalho feito em cooperação. O nascedouro dele é a ideia. Eu não sou dono da ideia. Eu não sou dono desse resultado. Esse resultado é um mosaico, e talvez até mais do que um mosaico, né? Um amálgama entre diferentes contribuições, né? É interessante essa coisa do amálgama, né? E do mosaico. O mosaico é constituído por pequenas partes que se juntam e você vê as partes, né? O amálgama, que é uma coisa que se usava antigamente, hoje em dia o dentista não usa mais, né? Usa resinas, né? Mas antigamente era uma mistura, esse que se usava nos dentes, né? Para fazer a reparação, a obturação dentária. O amálgama era uma mistura entre mercúrio, zinco, enfim, outros vários metais que, quando misturados, ganham uma nova realidade, né? Aquilo que era líquido e aquilo que era pó, de repente, se torna sólido. Ganha uma nova natureza, né? Eu sinto que a verdade que nasce a partir da cooperação, a partir dessa intencionalidade de levar ideias a se confrontarem no sentido positivo, né? E poderem trazer algo novo, elas são, na verdade, um amálgama, porque ela mistura tudo, mas não tem mais a característica de cada parte separada. Então, eu não sou mais dono da ideia. Eu acho que numa tese de doutorado, por exemplo, uma tese de mestrado, um TCC, trabalho de conclusão de curso, ou o que seja, né? Quando a gente faz os agradecimentos, né? É porque nós estamos dizendo que no DNA do meu trabalho tem contribuições de genes de outras pessoas. O meu trabalho ganhou uma nova forma, ganhou uma nova natureza. Não é mais aquela natureza antiga. Agora está reconfigurado. Daí nasce o sentimento de gratidão, porque a gratidão ela aparece exatamente porque a colaboração dos demais levou a uma ecologia daquilo que eu estou fazendo ou do que eu fiz, né? Uau, o que significa isso? Um trabalho ecológico, né? É um trabalho que dialoga com o meu entorno de uma forma colaborativa, recíproca, né? E faz com que aquilo que eu estou apresentando ao mundo seja uma contribuição para a sua evolução e não um óbice, um obstáculo para a evolução planetária. Muito legal isso. Eu acho que é um questionamento que nós temos que nos fazer sempre. As sementes que eu lanço no mundo, elas são ecológicas? O que significa as sementes que eu lanço no mundo serem ecológicas, né? A primeira pergunta que eu faço é: a minha semente, aquilo que é resultado do meu esforço, né? Que é o resultado, e que eu digo, então, sempre será ecológico aquele resultado do esforço cooperativo, do esforço que teve a contribuição de vários, e por isso eu tenho esse sentimento de gratidão.
É porque eu vejo a ecologia, eu vejo essa interação benéfica com o meu entorno. E a primeira coisa que eu garanto é que a minha semente, o meu fruto, aquilo que eu estou dando ao mundo, é ecológico porque ele não traz benefício próprio. Pensem bem nisso. Toda vez que um trabalho, um esforço, um empreendimento, ele só traz benefício próprio, claro que trazer benefício próprio como lucro, como ah, eu auferir alguma coisa daquilo, é diferente de benefício próprio, me enaltece, só me valoriza. Né? Então, o primeiro sinal de ecologia é quando o meu trabalho não me traz benefício pessoal e vantagens egoístas. Né? Esse que é a essência da coisa. Né? A segunda coisa é que todo trabalho é ecológico quando o aprendizado, o modo de operação daquele trabalho é de aprendizagem, ou seja, ele está sempre pronto para se adaptar e se mudar se necessário. Não mantém rigidez, não mantém inflexibilidade, ele é flexível, ele é moldável. Isso não significa falta de caráter daquilo que eu estou fazendo. Ah, você fica mudando de opinião a 3x4. Ótimo, se você muda de opinião a 3x4 porque você sente que é necessário mudar, porque o seu entorno mudou e a realidade não é mais aquela, então mudemos. E daí nasce a verdadeira cooperação. A cooperação ela é flexível. A cooperação ela é moldável, ela não é rígida. Né? Outro elemento que mostra a ecologia daquilo que eu faço é eu vibrar com o êxito dos outros. A cooperação essencialmente é vibrar com o êxito dos outros. Isso é altamente ecológico. Né? E daí, então, claro, todo empreendimento, toda iniciativa ecológica, ela está envolvida com cooperação e reciprocidade. Né? Isso cria uma dinâmica no grupo que nós podemos sentir essa alegria de sermos aqueles ou aquelas que deram esse impulso para que o grupo ganhe uma nova dinâmica. E eu estou falando agora não de uma tese de doutorado, quando recebeu colaboração de várias pessoas, e a gente é muito grato a essa possibilidade de ter acolhido as percepções dos demais, é essa gratidão, né, da colaboração, mas ela termina quando a tese termina. Né? Mas se a gente pegar, por exemplo, no ambiente de trabalho, se eu levo a ideia da cooperação e reciprocidade para dentro do ambiente de trabalho, se eu levo aqueles princípios que eu trouxe da busca do consenso, né, ou da consulta, queiramos chamar assim, da busca da verdade, do entendimento, se eu sou a pessoa que estimula uma, uma visão de iniciativas ecológicas dentro do meu trabalho, e por ecologia a gente já falou o que é, não trazer benefício próprio, vibrar com a vitória do outro, ser aquilo que sempre está no modo de aprendizagem e se adaptando e se moldando. Se eu levo essas dimensões todas para o ambiente de trabalho, o que eu sou capaz de realizar no ambiente de trabalho? Que vai me trazer o sentimento de gratidão, o sentimento de alegria, o sentimento de realização. Gratidão por estar ajudando a criar um ambiente totalmente diferente daquele ambiente competitivo, destrutivo, individualista, e um ambiente cooperativo, um ambiente de reciprocidade máxima. Né? As iniciativas passam a ser criativas. A criatividade aparece no grupo. Todo grupo que tem cooperação, reciprocidade, que busca o consenso dentro daquelas regras, daqueles pré-requisitos, desculpe, que eu falei, é um grupo criativo. A criatividade aparece. Né? As iniciativas são criativas. A segunda coisa é que o grupo passa a pensar de forma sistêmica. Não é achismo, não é mais aleatório. O grupo pensa de forma sistêmica, porque ele sabe que cooperando com reciprocidade, com aqueles elementos essenciais para chegar ao consenso, com a ideia de que nós queremos um resultado ecológico,
então nós passamos a pensar de forma sistêmica, né? Nós resolvemos os problemas, nós, como diria aquele muito conhecido de novelas antigas, Odorico Paraguaçu, né? Eu sou o cara da solucionática, não da problemática, né? Então você vai buscar solucionar, não problematizar, né? Muito bem. Ah, Outro elemento que o grupo passa a fazer, e é de uma forma quase que intuitiva, quando você faz essa combinação de coisas, é que todos os processos decisórios passam a ser inclusivos. Ninguém quer mais tomar decisão em segredo. As decisões são tomadas em aberto, porque se a cooperação e a reciprocidade são a tônica, e se eu desenvolvi certos pré-requisitos espirituais em mim, como humildade, como paciência, como já falamos isso antes, eu sinto que todos têm algo a colaborar. Então, o grupo passa a ser inclusivo. Olhem quanta fonte de gratidão, quer dizer, você olhar um ambiente de trabalho, né, um trabalho em grupo, aonde a inclusão passa a ser uma realidade, aonde você age de forma sistêmica e não mais aleatória, aonde a criatividade é a grande tônica, a, a inclusão está lá. Quem não quer trabalhar num lugar desses? Isso não é sonho, isso é realidade. Hoje, as grandes empresas utilizam esses métodos exatamente da forma como eu estou dizendo, que nascem da dimensão das reflexões espirituais, né? Isso não são reflexões filosóficas, são reflexões espirituais que ajudam a dinâmica do trabalho a ganhar uma nova forma. E só para trazer mais alguns poucos elementos que nascem, né? De novo, aqui também, a dinâmica do grupo, eu tenho uma lista grande de coisas que a gente poderia falar, mas vai tomar muito nosso tempo. Mas peguemos só uma outra coisa, um outro elemento que nasce desse processo: solidariedade. Solidariedade é diferente de cooperação, solidariedade é diferente de reciprocidade. Solidariedade é um sentimento espiritual, volto a enfatizar, muito forte, de você expressar compaixão através da ação. Porque você pode demonstrar compaixão, ser solidário só na palavra. Solidariedade é a compaixão em ação. Eu quero fazer com que o outro possa se beneficiar daquilo que nós estamos criando aqui, né? E o grupo todo se torna solidário. Aí isso leva um grupo com altos padrões de saúde física, saúde espiritual, saúde mental. Imagina, porque é um ambiente de trabalho onde todos estão bem. Então, é pura gratidão, né? A gente percebe, né, que a gratidão, então, é o fruto de um processo de trabalhar em grupo de forma cooperativa e recíproca, né? A gratidão é natural, né? E aí essa gratidão ela não é só verbal, tá? Isso é um outro elemento essencial. Gratidão não pode ser apenas uma expressão verbal. A verdadeira gratidão, o que que ela é, né? Uma gratidão de coração, uma gratidão sincera, uma gratidão que se explicita, né? Que se manifesta, que ganha concretude. E qual é a concretude que ela ganha, né? É a possibilidade de fazer essa energia que está no grupo, ela cada vez crescer mais e contaminar outros grupos. Eu uso a palavra contaminar de forma proposital, porque nós sempre pensamos que o que contamina é doença, mas saúde também contamina. Se nós a utilizarmos na forma correta, no potencial que saúde é capaz de alcançar. Então, essa gratidão não só expressa em palavras, como é lindo o nosso grupo, não, como é que o nosso grupo pode cada vez crescer mais e contaminar outros grupos. E aí a gente alcança digamos assim, um resultado invejável, né? Que é de podermos transformar a sociedade ao nosso redor. Então é isso, pessoal.
utilizemos esses conceitos que foram apresentados aqui de forma a que nós possamos transformar o nosso ambiente de trabalho, né, o trabalho em grupo, numa fonte inesgotável de gratidão. Muito obrigado.